Todo casamento tem consequências patrimoniais, principalmente no momento do divórcio. Por isso é muito importante escolher com cuidado o regime de bens quando você for se casar. Olá, eu sou a Débora Gelman, seja bem-vindo ao meu canal. Todo casamento tem consequências patrimoniais, principalmente no momento do divórcio. Por isso é muito importante escolher com cuidado o regime de bens quando você for se casar. Quando falamos em partilha de bens, temos que levar em consideração a data da separação de fato do casal. É esse momento que marca o fim da comunicação dos bens. O que cada um adquirir após esse período é considerado bem particular, não podendo mais ser partilhado. Agora eu vou falar como ficará a partilha de bens, levando em consideração as 5 modalidades de regime de bens previstas na lei. A primeira, se o regime de casamento for da comunhão universal de bens, comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores ao casamento, mesmo se adquiridos por herança ou doação, desde que não haja o gravame da incomunicabilidade. Por exemplo, se um casal em comunhão universal de bens possuir um apartamento doado pelo pai do outro após o casamento e cada um dos cônjuges comprar mais um imóvel após a separação de corpos, somente o apartamento comprado em conjunto deverá ser partilhado na proporção de metade para cada um. Segundo regime da comunhão parcial de bens. Depois de 1977, esse é o regime legal do casamento. É o regime que será adotado no silêncio das partes, se as partes não definirem outro regime de bens. Aqui, todos os bens adquiridos após o casamento são de propriedade dos dois cônjuges, mas os bens anteriores ao casamento e os recebidos por doação ou herança, eles não são partilhados. Nesse caso, a data de início da união estável ou casamento, ela é muito importante, pois marca o início da comunicação entre os patrimônios. Vamos ver um exemplo? Se duas pessoas se casam em outubro e passam a morar no imóvel que um dos cônjuges havia adquirido em maio, esse bem ele não deverá ser partilhado em caso de divórcio. Mas se tivessem comprado um carro em dezembro, esse carro ele sim precisaria ser partilhado igualitariamente, não importando quem foi que comprou. Terceiro regime, separação convencional de bens. Esse regime tem que ser estipulado por pacto antinupcial e o casal estipula por livre e espontânea vontade que não haverá qualquer bem comum entre eles, sem importar o meio de aquisição do bem. Os bens comprados em conjunto estarão, então, em regime de condomínio. É simples. Casados em outubro, João e Maria habitam o imóvel comprado em conjunto 2 meses antes, enquanto dividem escritório, que é de propriedade de Maria. Em caso de divórcio, o escritório permanece 100% com Maria, enquanto a divisão do imóvel será ditada pelo regime de condomínio. Também existe a separação obrigatória de bens, que é imposta pela lei. Esse regime ele é obrigatório quando o casamento envolver pessoas maiores de 60 anos para os casamentos anteriores a 2010 ou quando envolverem pessoas maiores de 70 anos para casamentos após 2010. Também pode ocorrer em caso de pessoa que precise de suprimento legal para casar. Por exemplo, uma pessoa de 16 anos em que os pais não dão autorização e o juiz é que vai autorizar o casamento. Por último, existe o regime da participação final nos aquestos. É um regime menos usual e de natureza mista. Durante o casamento, cada uma das partes possui patrimônio próprio, não se comunicando. Por exemplo, as dívidas não se comunicam. Funciona como regime de separação convencional de bens. Mas em caso de dissolução, em caso de divórcio, os bens adquiridos durante o casamento, eles vão ser partilhados entre o casal, funcionando da mesma forma que a comunhão parcial de bens.
Durante o casamento, vigora o regime da separação total de bens, mas no momento do divórcio vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Por exemplo, imagine que Paulo e Júlia adquiriram 2 imóveis durante o casamento, sendo cada um administrado por uma das partes. Na ocasião do divórcio, independentemente da administração, os imóveis vão ter que ser igualmente partilhados. Como você pode ver, no momento do divórcio, a partilha dos bens vai observar qual o regime de bens escolhidos para nortear o casamento. Por isso eu sempre digo que esse é um assunto que tem que ser muito conversado entre o casal, para evitar ou amenizar problemas financeiros em caso de um futuro divórcio. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!